Boa noite a todos. Que bom que a máscara não cobre os olhos, né? Já que os olhos são a janela da alma, pelo menos a gente pode sentir a vibração, a energia de vocês. Sejam todos bem-vindos. Então, reiterando para todas as pessoas, desde o decreto 65, desculpa, não estava ligado. A partir do decreto 65 do dia 24 de abril, que determinou a possibilidade das casas religiosas abrirem para o público, então nós estamos realizando as nossas palestras presencialmente e também pelo Face, pelo YouTube, para aqueles que se sentirem mais confortáveis ficarem em casa ou aqueles que necessitam. Então deixamos em aberto para que cada um assista da forma que mais lhe aprouver. O importante é que não deixemos de assistir às palestras, de nos espiritualizarmos, principalmente neste momento tão importante. Então, para nos harmonizarmos, do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes, no dia de hoje, ele nos diz assim: renove-se a cada manhã. Sinta que os dias são feitos para você, que a vida está a seu favor e que grandes alegrias lhe estão reservadas. Quando você sente renovar-se e olha com esperança o dia e as horas, um novo mundo se lhe abre e mais fácil se torna resolver os problemas, agitar a bandeira da paz e plantar sementes de otimismo por onde andar e no que tocar. Respire fundo e considere-se renovado, fortificado, saudável e pronto para as ações positivas que o dia requer. A sua renovação por dentro surte benefícios no que você faz por fora. Vamos então, neste momento, com o sentimento de gratidão por podermos estar aqui presencialmente ou nos nossos lares, acessando essa energia salutar que a espiritualidade amiga nos traz e principalmente dispostos a ouvirmos as orientações do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita, com o objetivo de que assim nos fortaleçamos, nos pacifiquemos e nos encorajemos para o enfrentamento destes momentos turbulentos pelos quais vivemos. Gratidão ao Pai por essa oportunidade de refletirmos, repensarmos e assim seguirmos em frente. Que a paz e que o amor esteja conosco nestes momentos, nos fortalecendo, nos intuindo, nos auxiliando. Que assim seja. Então, nosso irmão João nos falará hoje sobre defenda a vida em qualquer situação. Queridos irmãos, queridas irmãs, o nosso muito boa noite a todos. É com imensa alegria no coração que nos encontramos na noite de hoje, reunidos nesta casa espírita, que nos acolhe com todo amor, com todo carinho, retomando essas atividades presenciais, aonde sem dúvida nenhuma todos nós podemos sentir os eflúvios que os bons espíritos que aqui trabalham em nosso favor direcionam para cada um de nós que adentramos as portas desta instituição de luz e de paz, de acordo com o merecimento próprio de cada um de nós. Queridos irmãos, na noite de hoje, conforme já foi previamente anunciado, o tema que estaremos abordando, que traz por título Defendamos a vida em qualquer situação, nós estaremos aqui então abordando assuntos de grande relevância para todos nós, assuntos
que devem ser bem compreendidos, que devem ser pesquisados até mesmo por cada um de nós, pois que todos que aqui nos encontramos encarnados no planeta Terra, hora ou outra das nossas existências, poderemos nos perder nos labirintos da dor, da aflição, do desespero. Todos nós estamos suscetíveis disso, somos espíritos imperfeitos em caminhada evolutiva. Então, quanto mais nós conseguirmos, evidentemente que com a luz da doutrina espírita, com os seus ensinamentos, nos aprofundarmos em assuntos que possam fazer cada um de nós perceber a importância que é estarmos vivos e encarnados no corpo físico, especialmente encarnados no corpo físico, com a vida material. No transcorrer da nossa conversa da noite de hoje, e evidentemente nos servindo dos estudos, especialmente nas obras básicas da codificação da doutrina, cito aqui o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 5, que é a terceira obra da codificação, este capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, e a quarta obra da codificação, que também é um verdadeiro manancial de ensinamentos para todos nós que pretendemos valorizar a vida. Este tema de hoje, meus amigos, a nossa Casa Espírita vem alinhando-se com as campanhas de valorização à vida que as nossas federações deixam à nossa disposição para que todos nós possamos nos inteirar e refletir. A Federação Espírita Brasileira, a nossa FEB, bem como a FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, elas têm essas campanhas exatamente para que nós no Centro Espírita possamos tocar nesses assuntos, para despertar as nossas consciências para essa importância muito grande que é valorizarmos a vida. Essas campanhas, elas encerram 4 eixos principais que tratam sobre o aborto, o suicídio, a pena de morte e a eutanásia. E todos eles encerram-se com o diga não para essas atitudes. E saibamos o porquê de dizer não. Devemos saber o porquê. O que a doutrina espírita nos orienta para nós dizermos não, satisfazendo a nossa razão, a nossa inteligência e a mais apurada lógica dentro dos conhecimentos da doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos nos ater a um desses eixos e seguramente, pela bondade de Deus, se assim Ele o permitir, nós estaremos futuramente abordando os outros eixos também. Hoje nós vamos nos deter no eixo suicídio, diga não. Este assunto, suicídio, é um assunto bastante tenso para nós falarmos, mas é muito importante refletirmos nele. Nós temos estatísticas científicas, estatísticas feitas em cima de pesquisas, e citamos aqui a Organização Mundial da Saúde, a nível mundial, meus irmãos, a nível mundial, atualizado no último setembro que tivemos o ano passado, 2019. Aliás, setembro, para aqueles de nós que não sabemos, é dedicado e chamado pela Organização Mundial da Saúde, bem como pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil, de Setembro Amarelo, que é o mês dedicado à prevenção ao suicídio. Então, em setembro do ano passado, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como todos os anos, faz um levantamento atualizado do número de casos de suicídio no mundo. E quando nós vamos nos inteirar, esse número é de ficarmos aterrorizados, tristes, profundamente lamentando quantas pessoas ceifam a própria vida através desta porta equivocada do suicídio por ano. É um número que
tange a casa dos 800 mil pessoas por ano. Isso é um número bastante grave, meus amigos, bastante grande. Se nós formos pela matemática, que é uma ciência exata, em cima desses números, nós teremos um número aterrorador de a cada 40 segundos. Isso é bastante sério. A cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo pelo suicídio. Só por esses números nós podemos ver que o assunto é grave. É uma verdadeira epidemia. Nós temos agora a pandemia do Covid-19, que estamos vivenciando como uma provação coletiva na Terra, mas nós deixamos de lado algumas questões que estão convivendo conosco na história da humanidade, às vezes por paradigmas, por pontos de vistas isolados e errôneos que temos, de que o suicídio é alguma coisa sem importância, de que o suicídio, assim como outros males que assolam a humanidade, isso é muito comum nós pensarmos, isso motivado pelo próprio orgulho ainda que carregamos, que nunca vai acontecer conosco. Nós, quando falamos em suicídio, sempre mentalizamos ou visualizamos pessoas distantes de nós, pessoas desconhecidas. Amanhã ou depois a gente ouve falar que um ator cometeu suicídio, como ontem aconteceu. Lamentavelmente, um idoso, possivelmente vivenciando uma depressão gravíssima. E nós devemos ter escutado na mídia, que desde ontem está noticiando. A gente pensa, mas é um ator. Não tem nada a ver com ator, não é? Outras vezes pensamos, mas é o pessoal lá da outra cidade, não é daqui da minha cidade. Amanhã ou depois é da nossa cidade, mas é do bairro distante. Eu nem conhecia muito bem. E assim nós vamos nos equivocando, pensando que nunca vai acontecer conosco. Só que por esses números que nos são apresentados pela Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa ceifando a vida pelo suicídio, quando nós menos esperarmos é na nossa própria família. É o conhecido mais próximo, é o amigo querido, é o familiar nosso que está vivendo muitas vezes uma situação de luta existencial, de conflito, de aflição, e que nós, por paradigmas, como falamos, por pontos de vista, às vezes materializados em nós mesmos, no egoísmo, deixamos de prestar atenção. E hoje em dia, com o conhecimento que a doutrina espírita, principalmente, meus amigos, nos beneficia, com a consolação que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós, com o esclarecimento das consequências que tem um suicídio dentro da visão da doutrina espírita, nós podemos ajudar e muito se nós prestarmos um pouquinho mais de atenção naqueles que convivem conosco, naqueles que vivem o dia a dia conosco ali. Às vezes é o colega de trabalho que está passando por situações assim, e nós, indiferentes, nós insensíveis, passamos às vezes o dia sentado junto com a pessoa e não percebemos. Quando menos esperamos, essa pessoa às vezes pode cometer esse ato equivocado. Nos assemelhamos aqui àqueles religiosos da parábola do bom samaritano, quando assim agimos. E não é por má vontade, não é por maldade, é por não prestar atenção, não buscar desenvolver a empatia, colocar-se no lugar daqueles que estão vivendo conosco. Esses religiosos da parábola, que não é o nosso foco principal, mas só para os irmãos tomarem conhecimento, aqueles que não conhecem, são um sacerdote que passa por aquele que está caído na estrada, que foi assaltado pelos ladrões, olha para ele, vê que está precisando de ajuda, mas faz vista grossa e segue a sua caminhada. O outro que vinha logo atrás, que também era religioso, embora não sacerdote, mas era um levita, que também tinha um profundo conhecimento da lei, da mesma forma olha para o irmão caído, percebe que ele precisa de ajuda, mas não quer se contaminar, se tornar impuro de tocar naquela pessoa, e segue sua caminhada. E na parábola o bom samaritano, porque samaritano naquela época era entendido como uma pessoa sem religião, não temente a Deus, pessoa profundamente desprezível, esse é que para e ajuda.
Sejamos nós o bom samaritano. Sejamos nós aquele que olha para a pessoa que está convivendo conosco, seja familiar, seja amigo, seja colega de trabalho, ou às vezes até mesmo um desconhecido. Um desconhecido na sociedade, às vezes numa fila, está conversando conosco e tentando desabafar, porque ninguém mais escuta e nós também não escutamos. Nós precisamos compreender que a vida é aquilo que nós temos de mais importante. A vida no corpo físico é o bem mais valioso que nós temos. Não existe nada mais valioso do que a nossa própria vida. Às vezes podemos pensar, mas o meu filho é mais valioso do que a minha vida. Eu doaria minha vida pelo meu filho? Sim, eu doaria minha vida pelo meu filho, e acredito que a maioria de nós também. Mas se fosse necessário, será que eu estou doando a minha vida no dia a dia, com o meu tempo para escutá-lo? Com palavras que possam edificá-lo? Com 10, 15 minutos que eu poderia estar fazendo uma atividade do meu lazer, mas prestando atenção nele? Se eu não tiver a vida do corpo físico, nem meu filho vai ser mais valioso, porque eu vou voltar para o mundo espiritual e meu filho vai ficar aqui no mundo material, passando pelas provas, pelas expiações necessárias à sua evolução, e eu não estarei aqui. Então a vida é aquilo que temos de mais importante. Nós devemos defendê-la, valorizá-la em todas as situações, por mais difíceis que elas possam apresentar-se para nós, porque para tudo tem recurso, para tudo tem auxílio. Nós podemos encontrar amparo, consolação, esclarecimento em diversos setores da sociedade. Nós, na casa espírita, meus amigos, nós que tomamos contato com o Consolador prometido, nós temos o Centro Espírita que nos oferece o atendimento espiritual no Centro Espírita, com diversos setores e atividades que vão nos servir de amparo nesses momentos, que vão servir de fortalecimento, de base, especialmente aqui falando num dos trabalhos fundamentais que é no Centro Espírita, o atendimento fraterno. E às vezes nós nem sabemos que tem. O atendimento fraterno na casa espírita é aquele local, é aquele trabalho, aonde um trabalhador com conhecimento da doutrina, preparado, que participou de oficinas que foram lhe formar alguém que possa escutar com o coração, e também com um conhecimento amplo do Espiritismo, que inspirado pelos benfeitores espirituais, que trabalham nos diversos setores da casa espírita, e que nesta hora estão trabalhando aqui também, mas no atendimento fraterno tem um espírito superior, amigo, benfeitor, que vai estar trabalhando ali, vai estar intuindo aquele irmão que está atendendo, às vezes a mim, que estou num momento de crise existencial, abrindo o meu coração ali, para me dizer aquela palavra certa, para me dizer aquele ensinamento necessário, para que eu consiga as forças para sair daquela situação. Então a casa espírita tem esse recurso, tem outros tantos, como o próprio passe, que é um fortalecimento para nós, e outros tantos, mas não é somente no centro espírita. Nós temos dentro da própria sociedade que vivemos, o nosso Ministério da Saúde e outras instituições não governamentais desenvolvem trabalhos que nós também podemos buscar. Temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, aonde através de um telefone, 188 é o número, nós podemos a qualquer momento das 24 horas do dia, se às vezes nós não temos as condições, porque é muito difícil às vezes chegar na casa espírita, o nosso estado depressivo, de luta, de aflição é tão grande, que nós não conseguimos nem sair de casa às vezes, mas nós podemos pegar o telefone e ligar para esse número, que 24 horas por dia vai ter um voluntário que foi preparado para isso também, para nos escutar, para nos orientar, para nos consolar, para nos soerguer. Meios são tantos para que nós possamos buscar a saída. E essas palavras que nós estamos aqui hoje proferindo, às vezes não vão servir para nós próprios, tomara que nunca sirvam para nós próprios, tomara. Às vezes elas vão servir para aqueles que convivem conosco. É interessante sabermos isso. Embora talvez eu ou os irmãos nunca vamos passar por um momento em que nós possamos pensar em nos suicidar.
mas saber essas informações são necessárias para nós orientarmos com segurança, para nós esclarecermos as pessoas. Jesus Cristo, modelo e guia da humanidade, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele nos disse claramente em seu evangelho, e foi anotado pelo evangelista João, no seu capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, disse o Mestre. Então busquemos em Jesus esta vida que às vezes está a esvair-se no dia a dia das nossas vivências. O próprio Cristo também, e essa é uma passagem muito admirada por mim, me toca o coração, que o evangelista Mateus, em seu capítulo 10, versículos 28, 29 e 30, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. No item 1, foi extraído por Allan Kardec e colocado no item 1 do Evangelho lá, deste capítulo 6, uma passagem muito bonita para nós, para os nossos momentos de combate contra nós mesmos. Que ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei que eu sou manso e humilde de coração, pois leve é o meu fardo e suave é o meu jugo, disse o Cristo. O que ele estava querendo dizer para nós? Que nós devemos recorrer a Ele, meus amigos, a Jesus. E aonde está Jesus, se não no seu ensinamento superior, no seu evangelho, que é um código universal de consolação e esperança para as nossas vidas? No evangelho nós vamos buscar Jesus. Aqueles momentos que nós estivermos sobrecarregados, como ele próprio diz, e são muitos da nossa vida, em diversas situações, às vezes é uma crise financeira, às vezes é uma crise de relacionamento afetivo. São nessas crises que ele diz: vinde a mim. E um espírito luminar, que é o próprio Cristo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse próprio capítulo 6, no item 7, lá ele vai denominar-se Espírito Verdade. E ele vai nos dizer outro ensinamento que toca o nosso coração para que nós busquemos ele. Ele vai nos dizer claramente nesse item 7 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: sou o médico das almas. Vim trazer-vos o remédio que os há de curar. Não busquei alhures, que significa em outros lugares no mundo material, aquilo que o mundo é impotente para vos conceder. Então o Cristo está nos orientando que nós devemos buscar nos ensinamentos evangélicos as consolações para os nossos momentos de crise, buscar em seu evangelho de luz a força para as nossas vidas. Isso o Espiritismo é claro em nos orientar e nos servirá muito nesses momentos de crise existencial. Meus amigos, existem alguns passos que nós precisamos aprender, e são tantos, não é? São tantos, mas nós vamos citar alguns poucos aqui, para que nós possamos, convivendo com alguém que esteja propenso a suicidar-se, não quer dizer que a pessoa vai, mas ela está propensa a suicidar-se, nós possamos identificar e buscar os métodos de auxiliá-la. Às vezes a pessoa começa a dizer assim: eu não aguento mais essa vida, eu preferia morrer. Quantas vezes nós convivemos no dia e as pessoas estão falando isso? É um sinal que pode identificar um potencial irmão que está na caminhada rumo ao suicídio, que às vezes pode não acontecer, mas pode acontecer também. Prestemos atenção nesses passos. Depois, mais adiante, quando ela já estiver numa caminhada mais direcionada, às vezes mais próxima do suicídio, ela poderá falar muitas vezes: mas a forma que ela vai fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela começa a falar porque ela está externando. Aquilo não é uma ameaça, não é uma chantagem muitas vezes. Aquilo é um grito de socorro que ela está nos dando. E nós às vezes estamos
tão perdidos como Cristo falou, não busqueis no mundo que ele é impotente para vos dar. Nós estamos tão perdidos no mundo. Mas o meu trabalho, mas o meu planejamento, mas a minha casa, mas as minhas roupas, meu carro, tenho que consertar, tenho que ganhar. Tudo isso é necessário? Sim, é necessário nos limites aceitáveis do necessário. Quando excedemos esses limites e preferimos dar mais atenção para o nosso carro do que para uma palavra de um irmão que está passando por uma luta existencial, nós estamos exorbitando os limites do necessário. Não busqueis no mundo aquilo que lhe é impotente para vos conceder, disse o Cristo. Prestemos atenção, é só prestar atenção. É só chegar mais na pessoa, não precisa chegar diretamente, como às vezes nós temos aquela delicadeza de um elefante, né? Chegamos com todo... Não precisa isso, chegar com jeito, conversando. Tudo bem com você? Como está a sua vida? Como vocês têm passado os seus dias? Perguntas assim superficiais, mas que possam conduzir ela a ver, olha, você está me dando atenção. Porque geralmente é falta de atenção que essas pessoas têm. E ali, a partir daquela pergunta superficial, como você tem vivenciado as suas situações diárias, ela pode ver, eu vou falar para esse irmão. E aí nós encaixarmos uma conversa. E certamente, meus amigos, isso aqui é certo, conforme a doutrina espírita nos ensina. Mesmo sem nós termos muito contato com a leitura, com o estudo da doutrina. Às vezes, com uma palavra que nós pegamos na palestra, nós vamos ter um espírito ali que vai nos ajudar a resgatar esse irmão daquele verdadeiro abismo que está se precipitando. Porque os espíritos superiores e bons, eles querem é fazer o bem. E aonde tiver alguém propenso a fazer o bem, eles vão estar ali para amparar. É só nós prestarmos atenção um pouco mais. Temos que falar aqui também, nesse tempo que nos resta, sobre as consequências na visão da doutrina espírita dessa atitude de suicídio. A literatura espírita é muito ampla nessa parte. Nós temos no livro citado lá no início da nossa conversa, chamado o livro O Céu e o Inferno, que é a quarta obra da codificação, como falamos. Na sua segunda parte, capítulo 5, intitulado Suicidas. Esta segunda parte, é interessante sabermos também, ela é intitulada por Allan Kardec, o nosso codificador, de exemplos. Por que ele colocou exemplos? Porque na segunda parte do livro Céu e Inferno, nós vamos ter depoimentos de espíritos que estão no mundo espiritual desencarnados do corpo, nas mais diversas situações, desde espíritos felizes até os condenados e espíritos endurecidos no mal. E nesse capítulo 5 é um capítulo reservado àqueles que cometeram suicídio. Ali nós vamos ter um verdadeiro estudo aprofundado das consequências do suicídio. São grandes e graves. Alguns relatam, isso não é de forma geral e inflexível para todos a mesma coisa, porque variam as consequências de acordo com a responsabilidade de cada um. É interessante também falarmos aqui que às vezes a pessoa que comete o suicídio é menos responsável, embora tenha suas responsabilidades perante a lei divina, do que um de nós que possa ter causado ela ir ao cometer o suicídio. É interessante refletirmos isso também. Mas espíritos relatam lá, alguns, que passam anos que eles perdem a noção do tempo, vivenciando a situação que eles fizeram para tirar a vida do corpo físico. Tem um deles que relata lá através dos médiuns para Allan Kardec, que se suicidou atirando-se de um abismo, que ele relata, eu passei anos da minha vida vivenciando aquela mesma situação. Repetidamente, é uma consequência, imaginemos só a situação desse espírito. Seja lá o que foi que levou ele a se atirar do precipício, imagina o que ele passou naquela situação de se atirar até passar toda aquela situação e ceifar a própria vida lá no abismo. É uma das consequências. Outra consequência bastante grave que os espíritos, grande parte dos suicidas relatam que passam, é ficarem unidos ao corpo físico, mesmo eles sem a vida material, sem o corpo com a vida material, e sentindo todas as situações que ocorrem no corpo físico. Os horrores, como eles falam,
da decomposição, que leva a profundos traumas para muitas vidas, para esse espírito. Muitas vidas nós vivenciamos síndromes de pânicos por essas situações. Claustrofobia, medo de ficar em lugares fechados, às vezes são oriundas disso, embora não seja a regra geral. Agora sim, meus amigos, muitas vezes nós que aqui estamos e os irmãos que nos acompanham através das mídias, do Facebook, do YouTube, nós podemos, nessa nossa conversa aqui, estar lembrando, mas eu tive um familiar que cometeu suicídio, e agora? Como ele está? Meus amigos, é interessante sabermos que a doutrina espírita, com a sua luz consoladora, nos diz claramente que esses irmãos, como todos nós, somos filhos de Deus. E Deus não abandona jamais os seus filhos, embora nós tenhamos que passar pelas consequências das nossas atitudes. Mas são diversos irmãos no mundo espiritual, verdadeiras comunidades trabalhando em prol desses irmãos que cometeram a atitude errada do suicídio. Embora muitas vezes, na maioria dos casos, eles demorem muitos e muitos anos para perceberem essa ajuda. Mas a ajuda está ali. Eles não estão abandonados. Eles não estão esquecidos. Eles não estão condenados eternamente. Eles terão outras oportunidades de reencarnação, com consequências às vezes no corpo físico. Não é por outro motivo que muitas vezes nós nascemos no corpo físico desde criança, com graves defeitos físicos, com graves doenças que refletem-se no nosso organismo desde criança, porque são reflexos da maneira que nós nos suicidamos em vidas anteriores. Mas todos eles são filhos de Deus e estão com o amparo de Deus sobre eles. Só para citar uma das tantas instituições que acredito seja a mais, não diria importante, porque a importância para quem está precisando de ajuda sempre é muito importante, toda ajuda, mas uma instituição coordenada e dirigida por um espírito angelical e sublime chamado e conhecido por nós como Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ela tem uma instituição de apoio, de auxílio, de amparo chamado Legião dos Servos de Maria. Quem relata para nós isso foi, no caso, a médium Ivone do Amaral Pereira, no livro chamado Memórias de um Suicida, que também é um livro muito interessante de ser lido especialmente pelos trabalhadores da causa espírita e da casa espírita também. Lá eles relatam que tem uma instituição onde diversos espíritos amigos, muitas, diz a Ivone, diz o espírito lá que relata, muitas senhoras, muitas cristãs, muitas pessoas de bem estão ali ajudando aqueles irmãos, mesmo sem eles perceberem. E quando oferecem condições de auxílio, são resgatados daqueles vales, chamado Vale dos Suicidas lá, várias regiões de confinamento para esses irmãos que existem no mundo espiritual. Eles são resgatados, levados para instituições de esclarecimento, de tratamento e de consolação, para prepararem-se para outras encarnações. Então os nossos amigos, entes queridos, mesmo os desconhecidos, todas as pessoas, mesmo os que cometeram essa atitude equivocada do suicídio, não estão abandonados. Eles também são filhos de Deus. O que podemos fazer para ajudá-los? Podemos fazer orações. Em qualquer momento do dia que nos lembrarmos deles, oração. A oração é sempre um valioso auxílio. E ela vai atingir seu objetivo, se não imediatamente, no tempo mais oportuno. Aquela oração vai atingir seu objetivo. Podemos fazer isso. Outra coisa que nós podemos e devemos fazer é não nos ligar a quadros mentais, pensamentos, da maneira que aconteceu essa atitude do irmão. Isso prejudica extremamente eles. Então pensemos neles como pessoas felizes, das vivências alegres que tivemos. Isso é uma ajuda que nós podemos e devemos fazer também. Queridos irmãos, estamos chegando no encerramento da nossa conversa fraterna de hoje com os irmãos. Rogamos a Jesus Cristo e aos benfeitores espirituais desta casa e da humanidade que estejam sempre conosco, nos amparando, nos iluminando, nos fortalecendo, e também a todos os nossos irmãos que estão no mundo espiritual.
Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Vamos agora então realizarmos o passe coletivo. Convido a todos para se conectarem com o Cristo, para sentirem a sua presença amorosa aqui nessa casa e nos lares de cada um. Sentir o seu amor, a sua paz e a calma que isso nos traz. E neste momento, através dessa calma e dessa paz, sentimos também a presença de Deus. Esse Pai que nos ama, que nos deu a vida e que nos dá todas as condições para nós evoluirmos. E sabendo disso, ó Pai, te agradecemos. Te agradecemos as dificuldades, as dores, os familiares difíceis, as situações em que vivenciamos, pois sabemos que Tu nos amas e que este é o remédio que precisamos para nos curarmos. Por isso nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição, dizendo que faça-se em nós a Tua vontade, o Teu amor, que sabe exatamente o que é melhor para nós. E nós aceitamos, ó Pai, tudo isso com resignação, com coragem e com fé. Gratidão por estes momentos, gratidão pela vida, gratidão principalmente por conhecermos esta doutrina que nos consola e que nos liberta. Muita paz a todos. Uma excelente noite para todo mundo.